A técnica de ICP, ou plasma de acoplamento indutivo, é amplamente conhecida e utilizada. Essa técnica é utilizada para a identificação de elementos químicos presentes em uma amostra, com foco em baixas concentrações. A foto ilustra um equipamento que faz essa análise e um exemplo de como os resultados podem ser obtidos, indicando a concentração em miligramas por litro de cada um dos elementos de interesse. A análise multielementar fornecida por esse ensaio é usada em praticamente todos os setores, desde o monitoramento ambiental de rotina, testes de produto de consumo, aplicação de segurança alimentar e farmacêutica, ciências da vida e pesquisa clínica, mineração, análise de metais, geoquímica, nuclear, petroquímica, medição de traços contaminantes metálicos em produtos químicos de alta pureza e materiais usados na fabricação de semicondutores. Existem dois tipos de análise de CP, a EOS e a MS, cuja principal diferença é a faixa de sensibilidade dos diferentes resultados. O ICP-OES usa um espectrômetro óptico para medir a luz emitida pelos elementos quando eles passam pelo plasma. Já o ICP-MS usa o plasma para converter a amostra em íons, que são medidos usando um espectrômetro de massas. Logo, ele mede os elementos, ou íons, diretamente e, por conta disso, apresenta maior sensibilidade. Começando pelo MS, ele pode medir praticamente todos os elementos de ocorrência natural, além de muitos isótopos radiogênicos não naturais, como tenécio, neptúnio, plutônio e americium. Os únicos elementos que esse equipamento não consegue medir são hidrogênio e hélio, que estão abaixo da faixa de massa do espectrômetro de massas, o argônio, nitrogênio e oxigênio, que estão presentes em alto nível no plasma e no ar, e flúor e neônio, que não podem ser ionizados em um plasma de argônio. Os limites de detecção desse equipamento são extremamente baixos para quase todos os elementos que ele pode medir. Ele consegue detectar muitos elementos em níveis abaixo de 0,1 partes por milhão. Isso equivale a uma gota de água em 200 piscinas olímpicas. Nenhuma outra técnica tem cobertura elementar tão ampla, tão baixos limites de detecção e tão ampla faixa de medição. Aqui consta um exemplo dos principais componentes de um ICP-MS, que serão detalhados na sequência. Em primeiro lugar, a preparação de amostra. Normalmente são analisadas amostras líquidas, como água, ou que podem ser dissolvidas ou digeridas com ácido para obter um líquido. Geralmente, para isso, utiliza-se ácido nítrico, que não vai interferir na análise. A amostra, então, é nebulizada para formar uma fina névoa de aerosol a partir da amostra líquida. O plasma utilizado é formado quando um gás contém uma quantidade significativa de íons. O argônio, que é um gás inerte, é utilizado nesse experimento. O plasma converte os elementos do aerosol da amostra em íons. Posteriormente, as lentes focalizam e otimizam a transmissão de íons para o analisador de massas. Na sequência, a célula de colisão ou reação separa os íons do analito dos íons dos interferentes. Por fim, o espectrômetro de massas filtra os íons do analito pela reação entre massa e carga, identificando qual é o elemento. Aqui temos uma foto indicando onde esses componentes ficam localizados dentro do equipamento. No detalhe ao lado tem um nebulizador, que é a parte responsável por transformar a amostra do estado líquido para o aerosol. Aqui temos um esquema do plasma que mostra a evolução dos elementos, passando pela dissociação, atomização e ionização, e ao lado uma foto real de como é o plasma. Agora vamos passar para o ICP-OES. Ele mede a radiação emitida quando o átomo e íons excitados por uma radiação de plasma retornam ao seu estado fundamental. Cerca de 70 elementos podem ser determinados pelo OES. As limitações são para os elementos que entram naturalmente no plasma, como o argônio, elementos muito abundantes na atmosfera ou em amostras que podem apresentar limitações severas, elementos que têm energia de excitação muito altas, mas com limite de detecção elevado, insuficiente para a maior parte das aplicações. Esta imagem mostra como os elétrons se movem para um estado excitado ao receberem energia e depois liberam ao retornar para o estado fundamental. Os átomos, durante esse experimento, absorvem a energia, cuja fonte é o plasma de argônio, para mover seus elétrons do estado fundamental para um estado mais excitado. Quando esse elétron retorna para o nível de energia mais baixo, ele emite uma luz, com um comprimento de onda muito específico para cada elemento. O ICP-OES mede a quantidade de luz emitida em cada comprimento de onda e usa essa informação para calcular a concentração do elemento na amostra. Algumas partes desse equipamento são similares ao OMS.
A amostra a ser analisada é utilizada na forma de solução e passa por um processo de nebulização, assim como no MS, para ser enviada para vaporização, atomização, ionização e excitação, que é a transição de um estado de menor energia para o de maior energia, com a fonte de plasma, e assim fornecer os espectros de emissão, que são lidos pelo equipamento através de um jogo de espelhos. Por fim, um aspecto muito importante desses equipamentos é a limpeza, tendo em vista seu alto poder de detecção. Geralmente, utilizam-se soluções ácidas para tal finalidade. Note que os materiais usados, tubos, balões, etc., precisam estar sem tampa para total imersão na solução ácida. As tampas também precisam ser submetidas ao banho. Muito obrigada pela atenção.